Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Plus. Mais uma vez estamos aqui, diretamente dos nossos estúdios, e hoje vamos falar sobre um assunto que vem gerando muita polêmica, que é a questão da liberdade de expressão, que muitas pessoas nem sabem de onde vem e qual é o real sentido dela. E para conversar sobre isso, estamos recebendo aqui o professor Hernan Gutierrez Herrera, que é jornalista, radialista, produtor e também professor, coordenador do curso de jornalismo da Faculdade de Boas Novas. Olá, professor, tudo bem com o senhor? Lucas, muito obrigado, tudo bem? Prazer estar aqui com você no Pod Plus, falando com toda a sua audiência sobre esse tema tão importante. Professor, vamos primeiro trazer o fato histórico aqui do que seria a liberdade de expressão. Existe a liberdade de expressão lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 19º, que trata: todo ser humano tem o direito à liberdade de opinião e expressar. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opinião e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios independentes da fronteira. Bom, continua sendo atual, apesar de ser antiga essa declaração, ela ainda é atual justamente para essa questão de enviar e receber. Mas qual é o real enviar e receber e o que poderia ser dito como informação? Bem, eu vejo que aqui é onde a gente começa a ter as polêmicas, né? Porque dar o direito, através da Carta dos Direitos Humanos, e você ver toda essa divulgação de que é possível você se expressar, isso é muito positivo para as sociedades. Imagina uma sociedade em que você não conseguisse expressar aquilo que você pensa, dizer aquilo que lhe convém. Aí você estaria, então, dentro de uma ditadura, dentro de um lugar que não permite que você seja livre em sua essência. Liberdade sem ter expressão livre não é uma liberdade completa. Então, o que garante aqui essa Carta dos Direitos Humanos da ONU é que a gente tem essa possibilidade de exercer uma liberdade plena, a partir da liberdade de expressão, que é um desses componentes da liberdade plena. Quando a gente garante esse direito, a gente vai ver que países democráticos permitem essa liberdade de expressão e países não democráticos, que a maioria deles são as ditaduras, né? Aqui nós temos no mundo hoje claros exemplos. Coreia do Norte é um deles, em que você não tem a possibilidade de dizer aquilo que pensa e nem de receber aquilo que gostaria de receber como informação. Então ali é um caso em que se viola esse princípio, se viola esse direito humano. Como jornalistas, nós temos que defender que haja esse direito, tá? Que os cidadãos, as pessoas tenham o direito de serem informadas em primeiro lugar, porque não há como se posicionar livremente sobre aquilo que você não conhece, tá? Isso aqui é importante, depois a gente vai falar mais sobre isso. E depois que a pessoa se informou, ela tenha também o direito de se manifestar com relação àquilo que ela acabou de receber, como ela faz a leitura daquilo que acabou de receber. É interessante também que antigamente, quando não existiam as redes sociais, as pessoas já se manifestavam, tá? Mas apenas não ganhava toda essa repercussão que hoje tem com as redes, né? Exatamente. Falando em redes sociais, que recentemente, nas eleições anteriores, elas foram muito utilizadas para informação, mas infelizmente também foi utilizada para desinformação, e até aconteceu casos de denúncias falsas que aconteceram, por exemplo, lá nos Estados Unidos com a questão do Trump, nas eleições ali. E aqui no Brasil também ocorreu. Essa liberdade de expressão, principalmente nas redes sociais aqui no Brasil, por ser a nossa vivência, a gente percebe que as pessoas expressam, mas usam uma tentativa de justificativa que não é justificável, vamos colocar assim. E as pessoas acham que elas têm uma impunidade. Elas acham que as redes sociais é algo livre, que elas podem dizer que tem uma liberdade de expressão, dar sua opinião, mas ferindo meios éticos e até democráticos. A liberdade de expressão costuma-se dizer que é uma liberdade que te dá direitos plenos dentro de uma democracia. A liberdade de expressão faz parte desse conjunto, mas o teu direito sempre termina onde começa o direito do próximo ou do coletivo. Quando a tua expressão livre atinge, agride
ou prejudica outra pessoa ou um grupo, um coletivo, aí encerra o seu direito à livre expressão, tá? Então, a liberdade de expressão não é liberdade absoluta para tudo, tá? Eu não posso simplesmente dizer ou alegar que eu sou livre a expressar a minha opinião e sair espalhando fake news. Eu estou cometendo um crime se eu estiver produzindo fake news e enviando isso, porque a fake news que eu estou espalhando, embora faça sentido para mim, embora eu gostaria que fosse verdade, porque essa é a lógica por trás de quem espalha uma fake news, eu gostaria que fosse verdade, vou espalhar isso aqui, e isso pode prejudicar alguém ou algumas pessoas. Então ali já há uma barreira, tá? Não é que a gente queira, como jornalista, ser o guardião de quem pode falar, quem não pode falar. É que se você fala uma coisa que não é verdade, se você distribui uma desinformação, você afeta outras pessoas, e se você afeta outras pessoas, você está agredindo ou tolindo o direito também das outras pessoas. Então imagina, eu recebo, por conta dos direitos humanos, a liberdade de me expressar, e eu vou utilizar essa liberdade para acabar com o direito dos outros? Não faria sentido. É como o típico caso de quem usa ou alega ter direito de expressão para defender a ditadura militar, sendo que uma ditadura militar tiraria esse direito da livre expressão. São coisas que não têm lógica alguma. São simplesmente pessoas que, dentro da sua ignorância, ganharam repercussão via redes sociais. Porque antigamente sempre tinha o tiozão, e me desculpem os tios, mas sempre tinha o tiozão que sabia de tudo, que mexia com as teorias de conspiração, que é o cara sabidão de tudo, mas que não se aprofunda em nada. Esse cara sempre existiu, essa pessoa sempre existiu, só que agora ela tem um Twitter e com 140 caracteres ela dispara aí para o mundo inteiro, dependendo do número de seguidores que ela tiver, um Facebook, um YouTube, e isso aí acabou virando uma problemática ainda maior. A gente pode ver isso na pandemia. Pessoas inventando curas milagrosas para a pandemia, pessoas inventando doenças e mortes com as vacinas que são feitas para salvar vidas. Olha só, uma vacina salva vidas, uma vacina te garante o direito à vida. Entendeu? Isso faz parte dos direitos de um humano, ter direito à saúde. E se eu vou usar o meu direito à livre expressão para tolir ou acabar esse direito à vida que a outra pessoa tem, divulgando fake news, mentiras sobre as vacinas, eu estou vulnerando o direito que a pessoa tem à saúde, porque eu estou enchendo a cabeça dessa pessoa de mentiras que podem fazê-la declinar da vacina, adquirir a doença e morrer. Está entendendo? Então, essas são as questões que são muito mais de foro ético e moral a que a gente tem que se atentar quando trata desse assunto de liberdade de expressão. É verdade. Principalmente a questão da política de vacinação. As antivacinas, né? Que ocorreram não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, que aqui no Brasil também teve influência americana com o antigo presidente, e aqui o presidente também teve essa política em que ele ia contra as organizações a Organização Mundial da Saúde e também a todas as pesquisas que já existiam. Não tem como a gente não citar o caso do presidente falando que quem tomasse a vacina Pfizer podia se tornar um jacaré. Chega a ser cômico, mas ele está exercendo a liberdade dele de expressão. Ele está realmente expressando que ele acha que ele está certo. Só que ele está certo e ele continuar insistindo nessa posição e prejudicando vidas de várias pessoas, é uma situação complicada, porque esperar isso de um presidente foge de qualquer pensamento que qualquer outra pessoa teria, que é o presidente que está ali para reger uma nação, cuidar de uma nação, agir de maneira adversa, oposta a isso. E a liberdade de expressão, principalmente nas redes sociais, ficou ainda muito mais evidente justamente pela sua facilidade. É instantâneo. Qualquer coisa que você distribui é divulgado. Pode ser verdade ou pode ser mentira, que é o surgimento das fake news. Uma fake news, ela cresce muito fácil por algo que está ali no momento. Político tal, acontece tal. Partido X, partido Y. Essa guerra sempre existiu. Sempre usaram a liberdade de expressão para agir dessa forma. Só que começou a política de desinformação em cima da liberdade de expressão.
quanto atos antidemocráticos ocorreram em Brasília, em São Paulo, os 300 do Brasil, que ocorreu também. Grupo paramilitar, né? Ilegalidade. Que usava a liberdade de expressão para dizer que devemos ter um regime que não é liberal, que não é que eliminaria essa liberdade de expressão. Exatamente, né? Não seria democrático, assim como os atos eram antidemocráticos. E, professor Hernan, vamos ser um pouquinho mais polêmicos agora. Os direitos humanos, ele existe com a alegativa de que ele vai proteger todos. Mais uma pesquisa bem próxima de uma fonte que eu tenho até na própria OAB Amazonas, em que se você tem alguma pessoa que realmente é uma pessoa que trabalha, é honesta e acontece alguma coisa que não deveria ocorrer com ele, nenhum se manifesta. Mas se é alguém que cometeu algum crime, que realmente tem provas, muitos desses advogados só agem nessas causas. Oportunismo. Oportunismo. É oportunismo. Eles não... Mas o direito humano, desculpa eu te cortar, mas os direitos humanos são feitos para todos. Para o bandido também é feito o direito humano, mas para a pessoa de bem. O direito humano quer resguardar aquele cidadão que é inocente ou aquele cidadão que está tendo o seu devido processo violado. Nós todos, pela Constituição brasileira, temos direito a um julgamento imparcial. Se observa que está se violando algum desses processos, que é o devido processo, você pode intervir e ajudar essa pessoa, tá? É claro que quem é bandido se utiliza dessas ferramentas, porque ele as conhece. E isso aí está para proteger o cidadão de bem, mas também vai proteger quem não é do bem. Estatisticamente, Lucas, quem mais é preso? É alguém que comete crimes ou alguém que não comete crimes? É alguém que comete crimes. Por conseguinte, estatisticamente, esses detalhes lá na OAB, por exemplo, da Comissão de Direitos Humanos, será mais utilizado com pessoas que cometem crimes, porque elas são as que mais você vê presas, as que mais você vê dentro dessas encrencas, tá? Sem contar que eles conhecem bem os direitos que possuem, tá? Faz parte da vida do crime eles saber o que precisa fazer, tá? E por que o senhor, eu sei que o senhor não é criminalista, o senhor não é exatamente dessa área, mas a sua visão como jornalista, por que é mais fácil algum criminoso ter essa defesa do que uma pessoa inocente? Justamente por ela ser uma minoria, por que as instituições não agem para acolher essas pessoas? Talvez os casos ganham menos repercussão. Você pode ver que casos que ganham a repercussão da mídia são os casos que têm celeridade judicial, tá? O judiciário do Brasil tem uma dívida gigantesca com a sociedade. Os processos não andam. Por quê? Vários motivos. A gente não vai aqui jogar somente água suja em cima do judiciário. Mas tem vários motivos pelos quais não avançam esses processos de inocentes e de culpados. Quando você vê um caso muito polêmico que ganha as redes sociais, ganha a televisão, rádio, aí entra a imprensa como algo importante, você vê que esse caso ganha visibilidade e em cima dessa visibilidade, várias pessoas, vários advogados vão querer entrar. Que é uma questão de oportunismo ou oportunidade profissional. Ele vai ganhar visibilidade fazendo aquela defesa, é claro que para ele é um bom investimento, tá? Se você vê um caso do Zé João, que é lá do bairro da Compensa, de uma comunidade pequena, que não tem muito conhecimento e também ele não é muito conhecido, o caso no qual ele está envolvido não teve repercussão, é muito difícil se chegar até essa pessoa oferecendo os direitos, tá? Às vezes é até difícil essa pessoa procurar os seus próprios direitos. Por desconhecimento mesmo, tá? Tem gente que não conhece os próprios direitos que tem. Isso é algo gravíssimo, tá? Dentro da sociedade, é um problema social e educacional. As pessoas deveriam ter a noção dos direitos que possuem. Tem gente que acha que está sozinha realmente nisso, tá? Aí acaba tendo que pagar. Eu vejo que é mais ou menos essa divisão. É um grupo que utiliza mais porque conhece mais, porque está mais em evidência, e é um grupo que desconhece, é um grupo que também se torna pouco atrativo para
para quem vai oferecer isso. É para isso que existe também a defesa institucional, tá? O próprio Estado fornece a defesa livre e gratuita para essas pessoas. Tem advogados que pagam, que recebem, para justamente fazer essa defesa de pessoas que não têm como pagar um advogado, que não conhecem plenamente os seus direitos, mas é uma dívida gigantesca que ainda existe na sociedade. Que é a questão dos defensores públicos que são cedidos. Exatamente. Então, justamente só para a gente encerrar, o nosso tempo é curto aqui, então o que faltaria eram políticas públicas, não só para a questão das fake news, da impunidade, da insegurança, e também nesse conhecimento para que as pessoas que têm seus direitos à defesa, que está inclusive na questão aqui dos direitos dos direitos humanos, dos liberdade direitos de expressão universais humanos, que é essa liberdade. Então a pessoa também tem essa liberdade, a sua própria defesa. Só que justamente por falta de políticas públicas, essas pessoas muitas vezes não sabem dos seus direitos. É um problema a pessoa tão não sabe dos seus direitos que, vou repetir o que eu disse agora há pouco, ela utiliza os seus direitos para atentar contra os seus direitos. Tá? Ela utiliza o direito à livre expressão para atentar contra a liberdade de expressão, não a dele, a do colega, tá? Porque tem gente que utiliza a liberdade de expressão para silenciar o outro. Com isso, ele está violando o direito à livre expressão. É o que a gente conhece hoje como cancelamento. Por trás de um Twitter e de um teclado de celular, se esconde um ser humano comum, mansinho, normal. Mas quando ele está dentro do ambiente virtual, vira um leão. Xinga, esperneia, espalha fake news. É algo que até a gente poderia tratá-lo com uma questão social, mas tem ali alguns aspectos também, eu acho que até psicológicos, né? Por ele achar que ele está na tem frente um poder de uma absoluto. tela do celular, ele vai ser impune, ele não vai ser descoberto. E quando a gente sabe que, na verdade, hoje em dia já existem políticas e meios que são justamente para rastrear e encontrar essas pessoas. Professor Hernan Gutierrez Herrera, muito obrigado pela sua participação aqui no Pod Plus. Espero lhe encontrar mais vezes. Muito obrigado pelo convite, Lucas. Liberdade de expressão é importante. A liberdade de expressão é importante. O que também é muito importante é você saber utilizar a sua liberdade de expressão e não usar sua liberdade de expressão para atentar ou eliminar a liberdade de expressão de outro, que seja o seu contrincante, tá? A liberdade de expressão consiste em democracia. Se você é livre para expressar aquilo que pensa, procure pelo menos saber aquilo que você está dizendo, tá? Senão você vai ter a liberdade de parecer um besta dentro da internet. A educação é o que move o mundo, né? Exatamente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Pod Plus. Espero lhe ver nos próximos episódios. Acompanhe-nos nas redes sociais e até o próximo.